Fala pessoal, Igor Vira aqui. Hoje vamos fazer aí mais outro componente. Acho que é um componente bem utilizado no nosso dia a dia, que é o modal. Então nós vamos trabalhar com a criação de um modal bem simples, né? E fácil de você poder fazer em N projetos. Antes de mais nada, deixa eu só comentar aqui o que a gente fez. Git status. Deixa eu só dar uma git log, ver como é que eu tô comitando. Ok. Git add git commit -m chore adding card component. Input component. Aí. Não. Acho que é só. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só fechar aqui todos eles. Close all. Eu vou dar um yarn generate modal. Então nós vamos criar o nosso modal com o nosso gerador top. E aí nós já temos o nosso modal. Aqui crio yarn storybook. Nice. A gente já tem aqui o início do nosso componente. Beleza. O que a gente vai fazer? No nosso modal, nós vamos começar pelo index. Pode ser pelo index mesmo. E aí a gente vai ter duas partes. Uma que vai ser o nosso index de fato. E eu vou adicionar mais um que é o nosso modal. Modal.tsx. Beleza. Por quê? O que é um modal, né? Se a gente for olhar, por exemplo, no W3C modal. Eu acho que uma ótima ferramenta para isso, procurar qualquer coisa quanto à tecnologia, principalmente desenvolvimento web, é o W3C. Mas enfim, no Try Yourself, quando a gente olha o modal, a gente tem duas perspectivas, né? Uma que é o local onde a gente vai chamar esse modal, open button, e a gente tem o nosso texto e tem essa parte escurazinha aqui, né? De som que tá transparente, mas ela tem uma leve sombra por cima, que é o que nós vamos fazer hoje. Talvez eu divida esse vídeo em duas partes, porque é muita coisa dentro do modal, mas aí o intuito é fazer isso, né? Abrir um modal e eu posso clicar no texto, né? E ele não fecha, clicar fora. Na verdade eu quero que quando clique fora feche e quando clicar no botão de close feche. Então para isso eu vou criar, começar aqui, né? O nosso componente modal. O nosso componente modal, no nosso index.js, ele vai ter o uso, né, de useState. useState somente para controlar se o modal vai abrir ou fechar. Então, basicamente, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar esse componente, essa parte aqui. Vou dar um return. Ele vai ficar dentro desse return. Aqui dentro eu vou chamar, né, const isModal open set modal. E aí eu vou chamar só uma função, ou na verdade um hook chamado useState. useState é um gerenciador de estados. Então, assim, eu posso definir o que eu quiser aqui dentro, né, para o meu estado inicial. E aí eu só vou ficar gerenciando o que eu quero dele. No caso aqui eu vou colocar como false, porque é um modal e ele só tem que lidar com it's open ou close. Então, close, o it's open é o true e o close é o false. Então, eu só tenho que lidar com isso. E aí eu vou ter uma função chamada const toggle modal, que é uma função, na verdade, função na qual eu vou fazer só um switch do set modal. Quando tiver aberto, ele vai estar... quando eu clicar, né, no toggle, ele vai mudar. Se aqui é false, ele vai ser o contrário, vai ser true. Se aqui receber true, na verdade, se isso daqui receber true, ele vai receber o contrário, vai virar false. E
basicamente é isso. Aqui nessa div eu vou chamar de main, porque é uma questão mais de sintaxe. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar, já sei. Vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou chamar H1 React Model, que é só a base do que eu vou fazer. Eu vou chamar aqui o button, que é o nosso button mesmo, nosso button. Label, vou chamar show the model e eu vou adicionar o evento de onClick nele, que vai ser o nosso toggle model. E eu posso só tirar isso daqui, isso. Aí eu vou fazer só o import do nosso botão pra cá. Deixa eu ver aqui mais. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Se o toggle tiver, vou colocar aqui, ó. Se o nosso modal isModal for true, então eu vou chamar agora aqui dentro o nosso outro componente, que vai ser o modal content. E aí eu vou tipo passar pro modal content uma única prop, que é onRequest close. Acho que é isso. E aí a gente vai lidar com isso do outro lado no componente. Show. Eu tenho que criar agora esse modal content, que é esse modal. Então, para isso, eu vou simplesmente, né, criar aqui dentro uma função que vai lidar com esse close, esse switch entre abrir e fechar. Eu também preciso dela para lidar com os eventos de keydown, que é tipo, são os eventos do teclado em si, né, sobre coisas que eu quero ouvir. Inclusive, por exemplo, eu quero ter o ask. Quando eu aperto aqui, ó, minha tecla ask, eu quero poder fechar o modal. Se não me engano, é o keycode 27, então dá para fazer isso também. Eu quero usar o modal para lidar com vários eventozinhos aqui para a gente poder fechar e abrir o nosso modal. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui criando uma função, né? Então export function, igual eu crio qualquer outro componente nosso, modal content, e aí eu vou receber o onRequest close. E vou fazer igual a gente faz com o restante. Na verdade, isso é uma function, então não precisa do return ali. Eu vou ter um return, um bloco aqui, que eu vou ter um span. E eu vou explicar mais pra frente porque que eu vou usar um span. Mas por hora, guarda essa informação aí, fica com essa div, que vai ter mais uma div, e que vai ter mais outro span. Span. Aí, dentro, deixa eu ver, dentro dessa div, eu vou ter um H3, onde eu vou ter, acho que I am modal, só um modal. E aí eu vou copiar só uma parte aqui, que é um lorem y. Posso pegar aqui, ó, lorem y generator, só esse daqui, tá ótimo. Isso. Aí eu vou colocar um parágrafo aqui. Pronto. Isso. Só preciso disso. Por enquanto é só isso. E aí o que eu vou fazer? Deixa eu só fechar desse lado aqui. Deixa eu só importar isso, porque a gente já tá exportando do outro lado, então já consigo chamar a função. Eu vou criar agora só o nosso modal
content, colocar aqui, ponto props, e aí export type, modal props, onde eu passo minha props, né, on request close, que vai ser uma function. Como eu tô passando, né, eu posso passar funções de um lado para o outro, eu vou passar a mesma coisa, então vai ser meu on request com um void, e é só isso. Aí, o que eu quero fazer, né? Eu quero poder, se a gente pegar aqui, ó, acho que o nosso modal story, ele já chama o modal, e se você clicar aqui, ele meio que aparece, né? Já aparece aqui o nosso texto, mas eu não quero dessa forma. Ele meio que controla já isso, mas eu quero, tipo, colocar a sombra, essa sombra aqui, e quero tipo, colocar ele dentro de um container bonitinho, né? Então, como que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai fazer assim, ó. Eu vou colocar agora, estilizar o nosso conteúdo. Então, aqui, ó, no nosso span, eu vou dar um class name, onde ele vai se chamar background. A nossa div como um todo, ela vai ter um class name chamado content. Esse background é a parte sombreadazinha e o content vai ser a parte da informação mesmo da nossa aplicação, do nosso modal. Aqui eu vou dar chamando class name close, porque eu vou ter o botão aqui, né, chamado on request. Na verdade vai ser só um X para ele poder fechar. E aqui eu vou dar um class name de top. Massa, só isso. E aqui eu vou colocar também um class name de title. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero também uma função aqui embaixo, onde eu possa, eu vou chamar o button, o nosso componente button. Tá vendo? Já dá para fazer uma composição ali, onde eu vou chamar label de close this modal. E aí eu vou colocar aqui o onClick com a função toggle, na verdade é o onRequestClose. Pronto. E é isso. Aí, o que eu vou fazer, né? A gente vai colocar as classes referentes a esse modal. Por quê? Porque eu quero poder, né, ver a sombrazinha e tudo mais do nosso modal. Então, lá no nosso styles, a gente vai começar a fazer essa brincadeira. Então, por exemplo, ó, deixa eu dar um Ctrl B. Joga pra cá. E aí, deixa eu colocar aqui, React Mode. Perfeito. Então, o nosso background, ele vai começar o background com RGB A. Se ele pegou um default ali, 000. Eu quero .65. Deixa eu ver se tá certinho. Isso. 00005. Isso, é um preto bem básico. Deixa eu ver. Tá importando certinho styles. Tá. Eu acho que isso não tá importando pro modal. Deixa eu botar aqui, ó. Tá. Background. Tá o nome certinho. Background. Ok. Bottom 0. Left 0. Overflow half.
Position fixed. Ó lá, tá aparecendo. Aí right também. Deixa eu deixar aqui certinho, right. Deixa 0. Top 0. E aí eu vou fazer uma outra parada que eu vou jogar essa parte pra cima, que é o z-index na posição 1. Então ele agora tá em cima. Você não tá vendo direito porque a gente ainda não customizou certinho o content. Mas você vai ver agora, ó. Content. Content. Onde o nosso background vai ser tipo branco. Ó, ele já tá na parte de cima, tá vendo? Border radius. Vou colocar 4 pixels. Max width de 100%. Margem, deixa eu ver. Pode ser 50 pixels. E padding, que é um respiro, né? Que a gente vai ter ali. 15 pixels. E o width dele de... Não, pode deixar. Ok, pode ser assim. Isso. E aí o que eu vou fazer mais? Eu vou colocar aqui o title, que é o que a gente estava faltando. Font size, que era 18 pixels. Font weight de 600 para dar o peso ali do title em si. E margem bottom, que é o distanciamento ali do texto, 25 pixels. Tá ótimo. O close nosso, eu vou fazer o seguinte. Close, o que é o close, né? É esse negocinho aqui, esse brother aqui. Eu vou dar um display flags porque eu quero ele do outro lado. Então eu vou dar um display flags, onde o dish faz end e justify content end, e o font size dele vai ser 24 pixels e o nosso margem right vai ser 15 pixels. Show. Aí o último que falta ali é o ponto top. Cursor pointer. Por que eu quero pointer, né? Ó, sem eu vou tirar o top. Se eu passo aqui, ó, o cursor ele tipo fica a mesma coisa. Eu passo, ele não muda, sabe? E como isso daqui é um texto, ele meio que pega já como se eu estivesse dando um foco nele, um focus nele. Se eu mudo o cursor, quando eu chego, ó, ele vira um pointer. Então ele indica um clique. Igor, por que você tipo tem um pointer? E mais do que isso, né? Outra pergunta que eu falei, ó, guarda informação que eu tô usando o span. Por quê? O span ele é clickable, ou seja, eu posso clicar aqui e ele tem um evento de onClick. Então se eu tenho, quiser aqui, ó, onClick, onRequest, close. Você pode usar o button? Pode. Mas o button gera esse sombreamento aqui. Eu teria que fazer tudo em torno do button. Eu posso usar o span também da mesma forma e fazer o efeito de clique. Bem, por enquanto a gente está com o nosso modal assim, ó. Eu cliquei, né? Só que eu não consigo clicar fora. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu quero o width daqui dele, content. Width de 560 pixels. Pronto. Então, quando eu clico fora, né,
eu não consigo fechar, a não ser que eu clique aqui no Close ou Close this model. Eu não consigo fechar. Pelo menos aqui, ó, dentro do clique aqui mesmo, eu consigo fechar. O vídeo já tá longo, eu vou deixar o restante pro próximo episódio, e aí a gente começa a tratar os eventos, né, para poder fechar em volta, e também com Ask, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, e não deixa de clicar aí no gostei, colocar seus comentários, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!